O Esporte Clube Internacional sempre foi um entusiasta do futebol feminino. O clube deu início às atividades da modalidade em 1983 e, em 1987, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Durante vários anos, não existiram relatos no Rio Grande do Sul de outra instituição apoiando a prática do esporte entre as mulheres, com estrutura comparável à colorada. Em 1996, por iniciativa de Eduarda Luizelli Duda, o Inter retomou o esporte para, em 2000, sagrar-se campeão da Copa Sul. No ano seguinte, foi bicampeão, vencedor da Copa Cidade de Gravataí e, em uma vez mais, medalha de bronze no Brasileirão. Pujantes, os resultados alcançados ao longo das temporadas que encerraram o século XX tiveram como consequência a convocação de atletas coloradas para a seleção brasileira. As primeiras chamadas para vestir a camisa canarinho, em 1999, foram Sônia e Maria. Depois, em 2002, Priscila, Solange, Rosana Maria e Karina representaram o Brasil. No mesmo ano, o Inter conquistou o tetracampeonato gaúcho em cima do seu maior rival. Já em 2003, o Clube do Povo foi campeão dos Jogos de Porto Alegre nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil, além do segundo lugar na Infanto. De sua parte, a equipe adulta conquistou o tricampeonato do Metropolitano, enquanto, ainda na base, vieram o título brasileiro infantil, o pentacampeonato estadual e o torneio Emancipação para o Infanto Juvenil, que ainda alcançou o vice-campeonato nacional. Em 2004, o Inter voltou a ceder atletas para a seleção brasileira. Na ocasião, Rosana e Solange foram convocadas para formar a equipe que disputaria os Jogos Olímpicos de Atenas. As jogadoras conquistaram a medalha de prata para a categoria, sendo derrotadas apenas na decisão por 2-1 para os Estados Unidos. Após um período sem atividades, o Departamento de Futebol Feminino foi novamente ativado no ano de 2017, em movimento que antecipou a obrigatoriedade da Conmebol, que entraria em vigência a partir de 2019. Inicialmente vinculada à vice-presidência de Relacionamento Social, a modalidade vem, desde então, consolidando-se cada vez mais como um projeto de exemplo para o Brasil. Internamente, o futebol feminino do Inter integra, desde o início de 2021, a vice-presidência de futebol. Sucesso junto à torcida, as gurias coloradas, como são carinhosamente chamadas, servem hoje de exemplo para todo o Brasil, consequência de uma ascensão capaz de dar inveja a qualquer clube do cenário nacional. Assim que reativado o departamento, os passos inaugurais foram dados com a contratação de uma comissão técnica formada por treinadora, preparadora física, fisioterapeuta e um preparador de goleiras. Em seguida, buscando encontrar talentos para o primeiro ano da modalidade, o Internacional organizou uma avaliação técnica que reuniu cerca de 700 meninas com o sonho de jogar futebol. Da peneira saíram 70% das atletas campeãs gaúcha de 2017. Foi com a união do grupo que, já em seu primeiro ano de atividade, as gurias coloradas garantiram vaga no Brasileirão A2 de 2018, a segunda divisão do futebol feminino nacional, tendo, em 2017,
o futebol feminino do Clube do Povo levantou a taça do Gauchão, primeiro troféu conquistado após a reativação do departamento, erguido depois de vitória sobre o Grêmio na final. No ano seguinte, disputando o campeonato nacional, as gurias coloradas chegaram invicta às semifinais do Brasileirão A2. Superadas pelo Vitória, as atletas do Clube do Povo encerraram a competição na terceira colocação, assim deixando por pouco a classificação para a primeira divisão escapar. A gente passou por um momento difícil e mesmo assim soubemos superar juntas. Então, acredito que essa união e essa força de todas fez com que a gente chegasse onde chegou hoje. Relata a zagueira Isa Haas, antecipando que o ano de 2019 foi iniciado com uma grata surpresa: a vaga na elite do futebol brasileiro. Com a desistência do Rio Preto, de São Paulo, e as primeiras e segundas colocadas já asseguradas no Brasileirão A1 de 2019, a vaga do time paulista ficou com as gurias coloradas. 2 anos de trabalho eram, então, coroados com a tão sonhada chance de disputar com os grandes. Eu sei tudo que a gente passou, eu estava lá, hoje eu sei que nós somos merecedora disso. Ano que vem, a gente está aí de novo e muito mais fortes. Se prepare. Profetizava, à época, a preparadora física Suelen Ramos, sem esconder a emoção e a felicidade com a vaga na primeira divisão. Da formação original, em 2017, 3 atletas seguem vestindo as cores vermelha e branca. A lateral direita, Leide, a zagueira Isa Haas, que após um semestre no Sevilha da Espanha, voltou a fazer parte do elenco, e a meio-campista Tessa, que desde sua primeira temporada nas Gurias Coloradas se tornou uma das lideranças do grupo. Prova de seu perfil governante, inclusive, é o fato de ter assumido, em 2018, a responsabilidade de empunhar a braçadeira de capitã. Ajuda muito quando você puxa o time para cima e sempre querer mais. Você acaba incentivando as meninas a fazer um jogo ou um treino melhor, garante a atleta. Para além das jogadoras, a comissão técnica conta também com remanescentes, caso da fisioterapeuta Lívia Rodrigues. Além dela, Carlos Daniel, o Xuxa, que iniciou o projeto como preparador de goleiras, atualmente ocupa o posto de auxiliar das categorias sub-16 e sub-14. Com a chegada de 2019, novos desafios despontaram no horizonte do futebol feminino do Clube do Povo. Prestes a disputar o Brasileirão A1, o elenco das Gurias Coloradas recebeu reforços de peso. Para o gol chegou Yasmin, enquanto o setor ofensivo foi incrementado com as meias Mariana Pires e Naná, além da atacante Luana Spindler. Ao longo da temporada, a lateral direita Fabi Simões e a zagueira Bruna Benites, 2 contratações a nível de seleção brasileira, chegaram para completar o grupo. O Brasileirão A1 foi iniciado em março e teve sua primeira fase encerrada com as Gurias Coloradas somando 9 vitórias, 4 derrotas e um empate, ocupando a 5ª posição com 29 pontos conquistados. Destacada, a campanha garantiu classificação para as quartas de final com 4 rodadas de antecedência. Na fase eliminatória, o adversário foi o Flamengo, mas os placares de 1-1 no Sesc Campestre e 0-2 na Gávea adiaram o sonho do futebol feminino do Clube do Povo de chegar ainda mais longe na competição. Apesar de o resultado ter ficado aquém da expectativa de comissão e atletas, o Departamento de Futebol Feminino manteve a constante evolução, seguindo em sua incessante busca pela excelência. Prova disso é a valorização das jogadoras,
com intenso investimento na profissionalização das gurias coloradas. Atualmente, todas as atletas do grupo principal trabalham com carteira assinada, enquanto as jogadoras da base possuem contrato de formação. Ao todo, são mais de 60 nomes registrados no BID. Igualmente, dentro de campo, os reforços seguiram chegando. Após o final do Brasileirão A1, a volante Ju chegou para se somar ao grupo. Já no início de 2020, Jennifer Becker, meio-campista, Bianca Brasil, atacante, e Kemely, goleira, foram apresentadas como atleta das gurias coloradas. As consequências de tanto trabalho é perceptível. Cada vez mais feitos relevantes na vitória, senda das gurias. Disputado no segundo semestre de 2019, o gauchão feminino foi decidido no primeiro dia de dezembro, em jogo único realizado no estádio 19 de outubro, em Ijuí. Invicto, o time feminino do Clube do Povo chegou à decisão credenciado por impecável campanha de 10 vitórias e 1 empate. Ao todo, o Inter teve o melhor ataque do estadual com 106 gols marcados em 12 partidas disputadas. Chacha, com 17 tentos, foi a artilheira da competição, que ainda teve no alvirrubro a defesa menos vazada, capaz de oferecer apenas 2 bolas na rede às adversárias. Jogada contra o Grêmio, a finalíssima foi encerrada com placar de 4-2 para as gurias coloradas. Fábio Simões 2 vezes abriu a vantagem para o Inter, que até cedeu empate ainda no primeiro tempo, mas esteve arrasador na segunda etapa para, com gols de Naná e Jennifer, garantir a taça. Não é somente através de contratações, contudo, que as equipes das gurias têm se formado. Honrando a tradição formadora do Internacional, o futebol feminino conta com minucioso trabalho na formação das atletas, realizado ao longo das categorias sub-18, sub-16 e sub-14. Isa Haas, de apenas 18 anos, transitou entre o sub-18 e o time adulto nas disputas do Campeonato Brasileiro de cada categoria, em 2019, e fala com autoridade sobre o futuro da modalidade. As próximas gerações do futebol feminino virão das categorias de base de hoje. Os bons frutos, inclusive, já têm sido colhidos, como atestam os títulos estaduais conquistados em todas as categorias. No sub-18, as gurias coloradas superaram o Pelotas por 7-0, em decisão disputada em jogo único. No sub-16, a vítima foi o Grêmio, derrotado por placar agregado de 5-0. Também sobre o rival, conquistamos a taça no sub-14, desta vez em final encerrada com o 7-0 no score. Definitivamente uma trinca de gauchões para entrar na história da base alvirrubra, mas que não monopolizou os títulos do nosso celeiro. Ainda em 2019, a categoria sub-18 se sagrou campeã brasileira. A conquista foi sacramentada no dia 17 de outubro, quando as gurias coloradas empataram por 1-1 o jogo de volta da decisão com o São Paulo. Ao todo, em 13 partidas, o Inter somou 8 vitórias, além de 4 empates e um único revés. Muitas das atletas vencedoras do torneio nacional, inclusive, participaram também da campanha vencedora do gauchão adulto. Júlia, Laíssa, Keila, Belinha, Thaí, Jennifer, Malu e Isa Haas integraram a campanha vencedora do título estadual. Dos pés e cabeça destas, inclusive, saíram 18 gols, marcados por Keila 3 vezes, Belinha 6, Malu 2, Isa 1, Júlia 5 e Jennifer 1 vez. Tento esse, destaque-se que desempatou a finalíssima contra o Grêmio e encaminhou o título das gurias. A jovem ainda serviu Naná,
que marcou o quarto e último do Inter na partida, escrevendo seu nome na história do Clube do Povo. A categoria Sub-16 também fez bonito em nível nacional. Em novembro de 2019, as jovens promessas coloradas conquistaram a etapa brasileira da Liga de Desenvolvimento da Conmebol, em campanha marcada por 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Na finalíssima, a taça veio após vitória por 1-0 sobre a Chapecoense. Com o título, nossas gurias se credenciaram à fase continental do torneio, equivalente à Libertadores. Nova competição que serviu de palco para novo espetáculo alvirrubro, este ocorrido em 2020. No dia 2 de fevereiro, as gurias da categoria Sub-16 conquistaram a América. Disputada em Luque, no Paraguai, a Libertadores presenciou 5 partidas do time feminino do Internacional. 4 delas encerradas com triunfo, inclusive a decisão, definida com vitória de 3-0 sobre o Liverpool do Uruguai. Com o título, o Colorado está classificado para a Copa Disney, o mundial da categoria, que reúne os classificados de cada continente em Orlando, nos Estados Unidos. As gurias coloradas abriram o ano de 2020 com grandes expectativas. Após vitória de 2-0 sobre o São José de São Paulo, na partida de estreia do Brasileirão A1, prestigiada por centenas de torcedores e torcedoras, outras 2 igualdades, além de triunfo por 6-2 sobre a Ponte Preta, fora de casa, marcaram o início da caminhada em território nacional. Logo, porém, eclodiu a pandemia do novo coronavírus e com ela a paralisação das competições. As gurias voltaram a campo apenas no final do mês de agosto, com o reinício do Brasileirão A1. Cada vez mais encaixado, o Clube do Povo, reforçado por Rafaela Travalão, construiu campanha de altíssimo nível na primeira fase do Nacional, encerrada na 3ª colocação. Novamente nas quartas de final, contudo, desta vez diante do forte Avaí Kinderman. O sonho de conquistar o Brasil foi adiado, felizmente. Felizmente, o revés no agregado, de 4-3 para as rivais, não impediu a coroação de nova temporada vitoriosa para o Internacional. Disputado em formato excepcional, iniciativa da Federação Gaúcha de Futebol, para assegurar a manutenção do torneio, apesar das consequências da pandemia, o Gauchão de 2020 contou com apenas 3 partidas para as gurias coloradas. Vitorioso nas 2 primeiras da fase de grupos, encerrada com a melhor campanha geral. O Clube do Povo chegou embalado para a decisão do Rio Grande, disputada contra o Grêmio. Na Arena do Cruzeiro, em Cachoeirinha, as gurias coloradas contaram com gols de Jenny Becker e Bianca Brasil, para, por 2-1, derrotar o rival e garantir o bicampeonato consecutivo do estado. A taça conquistada no dia 20 de dezembro de 2020 foi a 3ª erguida nos 4 anos já corridos desde a reativação do futebol feminino do Internacional. O 20º dia de dezembro de 2020 está na história do futebol feminino do Inter. Em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, as gurias coloradas Sub-16 conquistaram, na mesma data do título estadual principal, o Brasileirão da categoria. A primeira fase de grupos foi encerrada com incríveis 100% de aproveitamento. Autoras de 9 gols, as gurias coloradas foram vazadas em uma única ocasião nas 3 partidas que integraram a chave B. Ficaram para trás, respectivamente, Santos, Audax e Lusaca, da Bahia. Nas semifinais, novo encontro com o Alvinegro Praiano, encerrado sem gols no tempo normal. O duelo seguiu para as penalidades, onde a goleira Maria Zanella brilhou, defendendo 2 cobranças santistas impecáveis. As gurias converteram 4, avançando para a decisão. Tradicional equipe do futebol feminino brasileiro, o Minas Brasília foi o rival na final do Brasileiro Sub-16.
avassaladoras, porém as gurias coloradas souberam emular o rolo compressor para, sem permitir respiro às adversárias, construir vitória incontestáveis. Clarinha, aos 2 do primeiro tempo, abriu o placar, enquanto Sueli, aos 35 da mesma etapa, deu números finais à decisão. Inter 2-0 e taça garantida. Numerosos os títulos, tanto adultos quanto da base, mostram que, se o presente é de brilho do Inter, no futebol feminino o futuro promete ainda mais protagonismo. E ele está mais perto do que parece. Afinal, as gurias coloradas seguirão sonhando cada vez mais alto, provando todos os dias que com trabalho duro e investindo, seguiremos fazendo história na modalidade. Agora, neste sábado, a equipe adulta do Internacional sagrou-se vice-campeã brasileira da modalidade, perdendo, para o Corinthians pelo placar de 4-1, após ter vencido em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio, aliás, ter empatado pelo placar de 1-1, com recorde público, recorde público naquele momento, com mais de 36 mil pessoas lotando o Beira-Rio. Afinal, em São Paulo, no estádio do Corinthians, bateu um novo recorde público, com mais de 40 mil pessoas. Então, vice-campeã em 2022, as gurias coloradas seguem objetivando o título, desta vez, da categoria em 2023. Vamos, Inter! Vamos, gurias!